Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 26 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Lembrando que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Vamos solicitar o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. E assim, amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa terça, por esse estudo que nos fortalece a vontade para continuarmos caminhando para Ti e que possamos, Mestre amigo Jesus, intuídos por Ti, através da espiritualidade amiga, internalizar esses ensinamentos que hoje obteremos. Que possamos, Mestre amigo Jesus, prestar bastante atenção no estudo e, acima de tudo, nessa atenção que devemos ter, buscarmos, Mestre amigo Jesus, na oportunidade que apareça, exercitar esses ensinamentos, pois a vivência é que nos faz cada vez mais próximo de Ti. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho por cada um de nós e fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Cecília, recapitula pra gente, Cecília. Nós estamos... Boa noite, né? Boa noite. Nós estamos continuando no capítulo 12, preparação da experiência. Depois que Alexandre faz uma grande explicação para André sobre a importância da missão divina do sexo e também da sublimidade das energias sexuais, depois que ele faz toda essa explicação, ele se afasta porque tem outras coisas a fazer. E André ficou com Jósimo, mas só que ele também tinha alguma coisa a fazer e passa os cuidados do André para Manassés, que era um trabalhador da casa do instituto e que acompanha André. Ele era tão importante, sabia tanta coisa, que o André até disse que ele parecia um livro volante. Um livro volante. Então, com o Manassés, ele entra no pavilhão do desenho, local onde se faziam as formas, os desenhos das futuras encarnações. Aqueles que tinham alguma coisa a dever, outros que estavam de acordo com as suas necessidades. E quando eles entram nesse pavilhão, eles veem muitos trabalhadores agindo em várias circunstâncias e também encontram com Silvério, um antigo amigo que estava também para reencarnar. Ele estava muito preocupado, muito triste e hesitante. Conversou com Manassés e explicou que ele iria voltar para uma encarnação de provação com uma perna com defeito. E a grande dificuldade para ele estava em encarar essa situação, porque ele tinha receio de não cumprir de não acabar com os velhos compromissos e, pelo contrário, ainda assumir outros débitos. E ele estava muito assim angustiado, apesar de todos naquele pavilhão entusiasmarem e com palavras de otimismo e tudo, e desejando que ele voltasse ali, mas na condição de um completista. Então, quer dizer, aquele que vinha e que já tinha o seu compromisso terminado. Muito bem.
E lembrando que essa limitação motora, né, essa dificuldade na perna, não é um processo expiatório, foi uma sugestão, lembra? Dos amigos espirituais para que ele fizesse essa modificação no seu mapa, né? Lembra que ele tá montando ali um novo corpo físico, né? Tá no processo de organização, e essa foi a sugestão e ele acatou, porque ele poderia não ter aceito. Não. Então ele foi orientado e ele disse: olha, eu concordei em ir com a limitação. Por quê? Que é uma forma, gente, de nós não nos apaixonarmos pela forma física. Quando nós reencarnamos, a gente se apaixona muito pelas sensações, pela materialidade, pela forma, pela personalidade. Quase sempre a gente acaba tirando uma nota 0. Então essa é uma forma, essa limitação é uma forma, é um auxílio para que ele não venha se apaixonar pela forma. Olha que interessante, né? Isso fez com que ele ficasse assustado. Seria para ele muito bom, porque seria um antídoto para a vaidade. Antídoto para a vaidade. Muito bem lembrado, Augusto. Antídoto. Qual é a função do antídoto? Combater o veneno. E qual é o veneno? A vaidade. Muito legal, né, gente? Vamos então para a leitura? Obrigada, querida Cecília. Pronto, meninos? Então nós vamos ter aqui a ajuda do nosso querido Tarcísio, emprestando a voz para o André, e vamos ter a ajuda do nosso querido Paulo, emprestando a sua voz para Manassés. Então, só voltando um parágrafo atrás. Pondere a graça recebida, Silvério. Silvério é esse que vai reencarnar com essa limitação. E depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70, porque existe uma programação, ele vai viver mais de 70 anos, não volte aqui antes dos 70. Por quê? Se eu não cuidar do meu corpo físico, se eu abusar da alimentação, se eu abusar do alcoólico, do cigarro, se eu não fizer exercícios físicos, se eu for uma pessoa extremamente estressada, trabalhando sem repouso, tem como eu chegar aos 70? Não. Então, há uma probabilidade de voltar antes. Então, eu preciso cuidar do uniforme para que eu possa permanecer por mais tempo aqui. Entendeu? Então, isso é um ato de extremo bom senso e respeito. Eu preciso estar encarnado, porque é só aqui que eu me torno um humano melhor. Então, por isso que nós temos que aproveitar bastante o tempo. Gente, é um tesouro a reencarnação. É um tesouro. Nós temos um tesouro em nossas mãos. Uma oportunidade espetacular para a gente acender a luz, né, nos iluminar. Mas a gente está perdendo tempo. Né? A gente está perdendo tempo. Então, isso é grandioso. Então, olha só, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade da encarnação. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. E aí vamos saber o que é um completista. Vamos conhecer? O interpelado mostrou um raio de esperança, né? O Silvério, esperança nos olhos, e agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte. Não contive a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei sem rebuços. Meu amigo, o que significa a palavra completista? Ele sorriu, complacente, né, benévolo, e retrucou bem-humorado. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas,
Por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Vamos ticar? Volta comigo. A fala de Manassés é muito importante para explicar o completista. E ele dá uma puxada de orelha na gente. Bem puxada, né? Completista é o título designado os raros irmãos que é raros. E quando os espíritos dizem raros, é raro mesmo. Porque tanto é que é só observar o que a grande massa terrena faz, né? E todos nós somos robotizados quase. Todos nós fazemos as mesmas coisas. Raríssima humanidade. A nossa humanidade é espiritualizada. Então, raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. É aquilo que eu falo. Nós falamos. Estar encarnado é um tesouro muito grande. É o que ele chama aqui de possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. A fila para reencarnar, gente, é enorme. É uma bênção a reencarnação porque a gente esquece temporariamente, a gente esquece das nossas mazelas, das nossas culpas, dos nossos erros, das dores que nós ocasionamos. E a gente mergulha, a gente parece até gente inocente, né? Mas não temos nada de inocente. E a gente cai nisso. Então a gente se sente até no direito de reclamar, de exigir. Por quê? Porque nós não lembramos o nosso passado. E que coisa boa é a gente poder temporariamente apagar as nossas lembranças dolorosas. Não é verdade? Então isso é uma bênção muito grande. Então eu estou encarnada, não lembro e estou tendo todas as oportunidades para eu me tornar um humano. Tia, como é se tornar um humano melhor? Aonde você está? No local que Deus te colocou, na família que Deus te colocou, viva o cristianismo. Isso é aproveitar uma encarnação. Seja uma esposa cristã, seja um esposo cristão, seja um filho, uma filha cristã, seja um profissional cristão, seja um motorista no trânsito cristão, seja um pedestre cristão. É isso, gente. Não é preciso nós montarmos nenhuma instituição. É aonde nós estamos inseridos. Em geral, quase todos nós, regressando à esfera carnal, perdemos, em geral, quase todos nós, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Então, qual é o momento da minha vida que eu tenho maior capacidade para lutar? É com 70, 80 ou é com 20, 30, 40? Aonde eu estou quando eu tenho 20, 30, 40? Forrogodó, Lígia? No auge da arrogância, né? A gente tem certeza que a gente é Deus, né? Então, é por isso que ele diz, olha, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício da força fisiológica. Então, quando
quando nós estamos em posse da força fisiológica, a gente quer atender os nossos prazeres. A gente quer atender a nossa vontade. Quando é que a gente busca? Quando a gente começa a chegar lá com os 80, a gente diz, valha-me Deus. Eu tenho que começar a me preocupar, porque eu acho que eu vou para o outro lado, eu tenho que começar a entender essas coisas. Aí quer recuperar, não dá, não tem mais a força. Então é toda uma encarnação. Mas tia, eu estou encontrando o Espiritismo agora. Volta sempre. Gente, tudo que a gente aprende hoje serve para quando? Para hoje. O que eu aprendo hoje não serve para o ontem. Eu não tenho como mexer mais lá, já foi. Então nós temos que parar com esse nosso comportamento inadequado de ouvirmos e começar a julgar o passado. Não, isso é um processo auto-obsessivo. Passou, eu estou aprendendo hoje, então eu vou fazer hoje o melhor possível. Tem uma passagem no Boa Nova intitulado Velhos e Moços. É um texto muito bom, em que, agora infelizmente eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele já era mais idoso e ele estava um pouco chateado porque o João, o próprio Tiago, os discípulos mais jovens estavam assim achando que ele é Simão o Zelote. Simão, filho de Jonas. É o Simão o Zelote. Se não me falha a memória, é esse. Me perdoe se não for, mas eu acho que é o Simão o Zelote. Então ele começou a ficar muito acabrunhado. Ele começou a se sentir que ele não teria capacidade, ele não teria mais saúde física, porque ele tinha muita idade, para fazer o trabalho da implantação do reino de Deus aqui na Terra. E os meninos mais jovens, né, insinuaram isso para ele. Então ele ficou muito machucado e foi conversar com Jesus, né? E é lindo o diálogo de Jesus. Aí ele faz uma pergunta assim: e Deus? Acaso Deus não tem mais a juventude para cuidar da gente? Imagina se fôssemos pensar assim, que Deus é o mais velho de todos. É lindo o diálogo, mas naquele momento, naquela tarde em que Jesus começou a palestrar ali no lago do Tiberíades, Simão Zelote, todo mundo ali atento, olhou e percebeu que duas crianças não estavam sendo monitoradas pela mãe, e ele percebeu que as crianças se afastaram e foram ali para a beira do lago, ali nas ondas, e ele foi lá e catou aquelas crianças e trouxe de volta. Se ele não tivesse lá, como é que teria acabado aquela tarde? Com duas mães desesperadas porque suas crianças tinham sido afogadas. Então o trabalho dele não foi importante? Importantíssimo. Jesus fez com que ele enxergasse isso. Então todos nós temos sim, olha, eu não comecei lá com 30, 40 anos, mas hoje eu estou aqui com meus 70 e eu quero começar. Comece. Dentro, o que diz o Livro dos Espíritos? Até que ponto nós deveremos trabalhar? Até que idade? Até o limite das suas forças. E quem é que sabe o limite da sua força? Só eu. Cada um é que sabe o limite da força. Então ele diz, né, no desperdício das forças fisiológicas, porque quando eu estou com a força fisiológica, eu quero os prazeres, eu quero ter coisas, então a minha busca é pelo ter. E não é ruim isso, não é ruim. Nós estamos falando que eu não posso dar atenção apenas só a isso. Eu tenho que entender que eu sou um espírito. Perambulamos por lá, pela terra, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem. Mas, por vezes, desprezamos 50, 60, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Tem noção disso? Ou seja, o que eu vim fazer eu não fiz. Gente, 70%, ou seja, o que eu vim fazer 100%, eu só fiz 30% do que eu tinha que fazer. E o que eu tinha que fazer? Me tornar um humano melhor. Pronto. Essa é a única lição. Você já deve estar enjoado de ouvir isso, né? O que tem que fazer? Nos tornarmos humanos melhores. O que nós temos que fazer? Nos tornarmos humanos melhores. Aonde? Dentro de casa, no trânsito, no trabalho e em qualquer sociedade que eu estiver inserida. E às vezes me tornar um humano melhor é falar menos, ouvir mais, agir mais, não cobrar. São coisas assim tão pequenininhas que a gente pensa de forma grande, mas a gente não consegue resolver as pequenininhas dentro da gente. Então, me tornar um humano melhor é olhar para dentro de mim e modificar as minhas atitudes, que não são corretas, não.
Eu posso até não ser uma prostituta, eu posso até não ser um ladrão, eu posso até não ser um corrupto, mas a minha relação dentro de casa pode ser insuportável. Eu sou grossa, sou antipática, sou exigente, sou ciumenta, sou metódica. Então, quantas coisas que atrapalham a convivência com o outro e que eu tenho que parar e pensar. Entende? Então, a gente acha assim, eu não roubo ninguém, eu não sou corrupta. Sim, e aí? E como é a vivência e a convivência dentro de casa? Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida. Quais são as energias sagradas da vida? O sexo. Energia sagrada da vida. Então ele diz assim, nós ainda temos um agravante que nós usamos as energias sagradas da vida em atividades o quê? Em atividades inferiores, que degradam a inteligência. Porque a inteligência ela é um atributo do ser hominal ou do ser irracional? A inteligência é do hominal. Mas eu me comporto como um ser irracional. Qualquer ser humano sabe que o contato sexual ele é perigoso quando você faz com pessoas estranhas e sem segurança. Você pode adquirir um HIV, você pode adquirir as hepatites, você pode adquirir sífilis, tem N doenças que você pode adquirir na relação sexual. E você simplesmente abandona tudo isso e vai. Isso não é diminuir a sua inteligência? Dando um exemplo primário, mas tem vários e vários exemplos. Que o ser humano se comporta como um bicho. Então, e ele diz que isso é uma agravante. Em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutece o coração. Embrutece o coração. Porque você valoriza as sensações em detrimento do sentimento e da emoção. Pega o outro, usa e descarta. Eu não posso sentir. Não, nada. É só isso que eu quero e pronto. Sai, vai-se embora. Você está embrutecendo seu coração. Você está se desassociando da emoção. Você está se desassociando do sentimento. Você está se adoecendo. Gente, uma coisa é adoecer o corpo. A outra coisa é adoecer a alma. Então, eu posso tratar do corpo. Eu trato do corpo, faço processo expiatório. Se a alma estiver adoecida, eu vou para o mundo espiritual e levo a doença da alma. Então, eu posso entrar no processo, não é uma esquizofrenia, não. Eu adoeci. Eu posso desenvolver umas psicopatias. De uma encarnação a outra, vai cada vez piorando mais. Eu sou um feixe de emoção, eu sou filho de Deus, eu fui criado para amar. Eu não posso adoecer essa função. Então, quando você começa a tratar o outro como uma máquina ou como um objeto descartável, isso está te adoecendo. E não é só na área sexual. Às vezes você é um empresário e você trata o outro como um objeto descartável. E você começa a dizer, não posso me apegar, não posso sentir. Quantas profissões não é isso? Não, você atende, mas você não pode se envolver emocionalmente, você não pode sentir nada. E a pessoa vai ficando uma pedra de gelo. Né, Lourdes? Né, Carmen, Lígia, meninas? Certo, meninas? Está ficando uma pedra de gelo. Só que isso tem um preço. Eu estou adoecendo a minha condição espiritual. E às vezes, gente, a gente vai criando um muro tão alto que a gente tem muita dificuldade, vai dar trabalho para destruir esse muro. Então você vai se tornando cada vez mais uma pessoa seca, dura. E é difícil você saber colocar limite nisso. Não, aqui eu sou dura, ali eu não. É um perigo. Às vezes é um caminho que numa encarnação tu não consegue voltar. Então eu tenho que aprender a respeitar o ser humano. Que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. As pessoas não são objeto. Que eu uso e descarto. Se eu fizer isso, eu estou me adoecendo. Energia sagrada da vida, porque o propósito do sexo é procriação.
é divino, é a porta de entrada para espíritos reencarnarem, que degradam a inteligência e embrutece o coração, embrutece o sentimento. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, a maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. Qual é o direito? O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo. Leal é fiel às leis divinas. Se ele foi fiel às leis divinas, ele é produtivo, ele produziu. O que ele produziu? A sua reforma moral, gente. Ele produziu a sua reforma moral. Um bom operário aqui na Terra, um bom operário, falando de divindade, é aquele que saiu daqui melhor do que quando chegou. Quando ele diz que nós perdemos 80%, 70%, ele diz assim, vocês melhoraram só 30%. O tempo que vocês aproveitaram foi só 30%. Durante toda a tua encarnação, só teve 30% que você soube valorizar. E aprendeu um tantinho. Talvez 0,001%. Entende? É isso que ele está aqui a nos falar. Olha só, o completista na qualidade de trabalhador leal e produtivo. O que ele produziu? Ele está saindo daqui muito melhor do que quando chegou. E para dizer, ele saiu melhor do que quando chegou, ele amou. Porque o que nos torna um ser humano grande é a nossa capacidade de amar. Indistintamente. Isso que Jesus diz, se amar os que te amam, que recompensa tereis? Né? Fala de Jesus. Se eu amar apenas a quem me ama, ou seja, a quem me trata bem, a quem me chama de lindo, de linda, aquele que está sempre anuindo, concordando com tudo, essa pessoa me dá algum trabalho? É fácil amar essa pessoa? Facílimo. Faz o que eu quero. Eu não cresço com essa pessoa. Com quem que eu vou crescer? Com aquela pessoa que é uma pedra no meu sapato. É por isso que nós temos pessoas tão difíceis, às vezes, na nossa família. Que é justamente porque aquela pessoa, ela é um instrumento legal, que além de ser família, ela é uma pedra. Então é uma oportunidade que eu tenho. Mesmo dando todas as patadas, eu continuo sendo fiel a Deus. Você é isso, você é aquilo. Não responde. E ainda liga, faz o bem. Gente, fazer o bem para quem nos joga pedra é coisa para gente grande. É coisa para quem já come. Esses são os operários produtivos. Mas é aí que tá, porque quando eu faço apenas para quem me ama, nós estamos trocando. Eu te amo, tu me ama. Eu te amo, tu me ama. Beleza. E é bom, a gente precisa respirar. Essas são pessoas da nossa afinidade, pessoas queridas, e a gente precisa disso. A gente precisa, é bom ter amigos assim, irmãos assim, esposa, é muito legal. A gente precisa. Mas eu tenho que entender que esse aqui, ele só me alimenta. Ele me fortalece. Mas o outro é a minha prova. O outro é o meu instrumento de progresso. O que normalmente nós fazemos? A gente se afasta. Né? A gente foge. A gente se afasta do nosso maior buril. Então, quando eu conseguir viver com essa pessoa difícil, essa pedra, independente da atitude dela, eu permanecer fiel a Deus, aí eu aprendi a lição. Quando eu faço isso, gente, fulano é muito difícil, eu não consigo, ela me irrita profundamente. É como se a nossa emoção fosse uma massa de modelar e eu entrego assim nas mãos da outra. Toma,
essa é minha emoção, faça dela o que você quiser. Então nós não temos ainda uma personalidade formada, uma fé, uma fidelidade. Por isso que ele usou o termo aqui, olha, trabalhador leal, uma lealdade aos nossos princípios. Então, independente do que você fizer, eu não vou descer ao seu nível. Eu não vou virar um demônio. Eu não vou lhe desejar mal. E eu vou continuar fazendo bem. Então, quando, lá no primeiro capítulo do Boa Nova, quando Hanã começa a provocar Jesus com perguntas humilhando, Jesus, da mesma forma que ele responderia para um ser moralizado, da mesma forma ele respondeu para Hanã. Em nenhum momento ele zombou, em nenhum momento ele xingou, em nenhum momento ele disse, eu não vou responder para você. Por quê? Porque a maldade estava no coração de quem? Do Hanã ou de Jesus? E quem que ficou com a maldade? Hanã. Se fosse um de nós, não, Hanã está aqui zombando de mim, eu não vou responder. Entende? Então, ou seja, é pegar a minha massinha, a minha emoção e entregar para o outro. Olha, se você quiser que eu seja boa, modele aí para ser boa. Mas não, eu sou conforme o que você modelar. Agora, se eu tenho uma fidelidade a Jesus, olha, independente do que você fizer, eu vou continuar sendo esse ser que eu busco constantemente me tornar. Aí é o nosso desafio. Então, tá vendo como é aproveitar a encarnação no nosso dia a dia? Né? Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Isso é aproveitar a nossa vida. Ai, a minha irmã é insuportável. Ai, que legal! Você tem um material pedagógico espetacular dentro de casa. Ah, minha mãe é insuportável. Olha que show! Você tem um material pedagógico maravilhoso. Agora, detalhe. Se eu tenho essa professora tão dura, é porque eu já sou repetente há séculos. Porque se eu não fosse repetente, o papai mandava uma professora doce, doce, doce. Então, nós temos exatamente o que precisamos. Tanto é que fica difícil a relação. Fica difícil por quê? Porque eu também não sou boa peça. Faz sentido isso? Né? Coisas tão simples, mas que a gente repete. Então, o completista, na qualidade de trabalhador leal, é isso que nós estamos comentando. E produtivo, já sabemos o que seria um trabalhador leal a Deus e produtivo, realiza a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tire a porta e quebre na cabeça do seu irmão. Pode escolher o completista a vontade, o corpo futuro, ele pode escolher o corpo. Quando lhe apraz o regresso à crosta, em missões de amor e iluminação. Quando lhe apraz, diz, olha, eu vou voltar, quero ir lá, dar continuidade ao meu processo de evolução, vamos aqui organizar um corpo. Isso aí é só para os completistas. Nós escolhemos, eu quero reencarnar. Não existe isso. Vai. E nem sabe que está vindo. E nem sabe que está vindo, muitas das vezes. É igual a turma que está indo para o outro planeta inferior à Terra. Não está sendo perguntado, você vai querer ir para um planeta inferior? Já tem energia lá? Não. Não tem energia. E as casas não têm ar-condicionado? Não, porque não tem energia, isso ainda não existe lá. Mas tem pelo menos um chuveiro? Não, você vai para a beira do rio. Isso quer dizer que não tem depilação? Não tem, isso não existe lá. Não tem um micro-ondas? Claro que não. Você vai fazer fogo, pedra. Tá para ti?
no livro A Caminho da Luz, ele explica que foi exatamente aí que surgiu a metempsicose. Porque a ideia de que o espírito pode voltar a reencarnar no corpo de um animal. Porque quando os espíritos que vieram de Capela reencarnaram aqui no nosso planeta, não é que eles reencarnaram naqueles corpos ainda primitivos de Neandertal, não. Mas era a forma que eles viviam, eram tal qual animais. Por isso a ideia de nós sim podemos voltar e voltar no corpo de um animal. Viver como um animal. Entendeu? Impressionante. Dá para ir mais um tiquinho? Dá. Semelhante notícia. Então ele diz, ou recebe veículo, voltando, ou ele recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Então, ele pode escolher, como ele pode receber o quê, gente? Veículo enobrecido. Mas, tio, como é que é esse veículo enobrecido? Com certeza não é nada parecido com o nosso. Não tenho ideia. Veículo enobrecido. O que a gente sabe? Jesus reencarnou. O que nós aprendemos no livro A Gênese de Allan Kardec e no livro Missionário da Luz? Que o fluido, a matéria elementar primitiva que foi usada para compor o corpo perispiritual do nosso Senhor Jesus era o que tinha de melhor. Mas ainda assim, o que tinha aqui de melhor estava muito aquém da sua grandeza. Porque para ele reencarnar no planeta, ele precisa se revestir da matéria do planeta. E outra coisa, você não pode, eu não estou aqui vinculando beleza física à condição moral. Nós não estamos fazendo isso. Mas nós sabemos que a beleza física, para nós, simples mortais, é uma provação. A beleza física, ela é uma das provas mais perigosas. É a beleza física e a riqueza, o poder. São as duas provas mais perigosas que normalmente nós tiramos uma nota 0, quase sempre. Tá? Mas nós vamos falar do nosso Senhor Jesus, aí a gente pode falar dessa que ele chama de veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas. De tudo que nós, do pouco que nós já lemos em relação ao nosso Senhor Jesus nas obras espíritas, é da beleza do Cristo. Então, apesar dele viver dentro da cultura e ser um judeu, ele não tinha os traços judeus. Ele não tinha. Então, nós temos até um desenho que foi psicografado e que Chico pegou esse desenho porque o médio era um médio, acho que europeu, mas eu não lembro se ele era da Inglaterra, eu não lembro, sei que era da Europa. Ele pegou essa pintura, esse desenho da Nossa Senhora, e o que ele fez, sendo orientado por Emmanuel, foi dar cor. E ele diz, os olhos é da cor do céu, da Mãe Santíssima. Ela era muito bonita. E o nosso Senhor Jesus parecia muito com a Mãe Santíssima. E nessa foto, os olhos da Mãe Santíssima, aquele globo ocular bem redondo. Tu imagina aquele olho azul e um globo ocular bem redondinho, nada puxadinho, bem redondo. Tanto é que a presença de Jesus no templo chamou a atenção do Ronan, que era um sacerdote. Porque a forma física dele, o porte do Nosso Senhor, chamava a atenção, porque era incomum dentro daquele grupo. Cabelo, a nazarena ao ombro, a cor do ouro velho, né? Aquela cor do ouro velho, imagina, e aqueles olhos azuis tal qual da mãe dele. Nariz anguloso, né? Rosto fino, magro. Agora, dá um corpo desse para um ser como nós. A gente vai se enrolar todo, porque já começa na infância. Olha como ele é lindo, os olhos, que olhos. Eu tenho um tio que tem um olho azul. Nossa, ele tem muita vaidade daqueles olhos. E para todo mundo que ele
vai contar, ele fala, não, meus olhos azuis, não, olha aqui, olha, ele vai contar, né, as cantadas, que hoje ele já tem mais de 70 anos, a cantada que ele já levou ao longo da vida por conta daqueles olhos azuis, né, irmão de minha mãe. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação, nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos, ou seja, poder escolher, inclusive, a sua condição. E lembrei-me, diz André Luiz, dos desregramentos de toda a sorte a que se entregam as criaturas humanas. Em todos os países, doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma em um transporte de justificada admiração redarguida. Recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Que estava lhe recordando de puxa vida. A gente se enrola tanto. Aí ele foi falando, né, complicando o caminho evolutivo, criando laços escravizantes. A gente pode dizer assim, tica pra gente isso daí, pra gente ficar bem feliz, né? Vamos ticar? Porque eu vi que vocês ficaram boiando. Olha lá. Primeiro, ele se lembrou dos desregramentos de toda sorte a que se entregam as criaturas humanas. Vamos aos desregramentos. Em todos os países, não é uma coisa localizada no Brasil, em todos os lugares, doutrinas e situações, a gente também vai aprontando, complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes. Laço, liga, escravizante. Então, eu posso criar um laço escravizante com uma pessoa. Quando eu faço mal a alguém, eu acabo me amarrando e me escravizando a essa pessoa. Quando eu crio vícios químicos, eu também crio um laço e sou um escravo. O escravo você não pode dizer não. Você não pode pensar, você não pode decidir. E muitos de nós somos escravos químicos e escravos das sensações. Então, por mais que a pessoa diz, meu Deus, isso me faz mal, eu não quero, quando ela vê, ela já está lá fazendo de novo. Isso é uma escravidão. E quem criou isso? Somos nós. Fomos nós que criamos isso. Me tornei escravo disso. Então, todo viciado de qualquer vício químico, vício emocional, qualquer vício, eu sou um escravo disso. Por isso é que Sócrates diz, eu preso. Lembra quando ele foi preso porque ele teria que tomar cicuta? Mas você está preso. Ele diz, eu preso? Eu sou um homem livre. Preso está quem está aprisionado aos seus vícios. Faz sentido? Então ele era um homem livre. Ele vestia o que queria, se alimentava a hora que queria, quantidade, porque nós temos vários vícios. Você imagina, vamos pegar aqui as enfermidades alimentares. Você tem uma enfermidade física por conta da comida. Aí você vê a comida e você não consegue. Gente, isso é evolução. Se eu não tenho uma disciplina alimentar, eu estou sem evoluir. O espírito evoluído, ele tem controle, ele tem autonomia sobre o que é melhor para ele. Então a pessoa, ela vai e come. Isso é o quê? Escravidão à alimentação. Você está escravo, você sabe que aquilo te faz mal, mas você não consegue.
Nós temos pessoas que fazem bariátrica, né? Então elas fazem a bariátrica orgânica, mas não fazem a bariátrica psíquico-emocional. O que vai acontecer daqui a pouco se ela não fizer uma mudança aqui? Então nós somos pessoas tão imediatistas que a gente quer a solução, mas a gente não quer fazer a solução. A gente quer as coisas prontas, mas a gente não quer fazer. E tudo isso tem um preço. Então, quando eu falo de evolução espiritual, a gente não pode vincular evolução espiritual só à caridade, gente. E a caridade moral? E a disciplina? Como é que eu posso ser livre com Cristo se eu sou um escravo? Não tem. Ou eu sou um escravo, ou eu sou um liberto. Não dá para servir a dois senhores. E entra tudo isso, tá? O que é um ser disciplinado, né? Complicando, então é só, complicando os caminhos, criando laços escravizantes, falamos, enraizando-se. Tu tem noção dessa palavra? Enraizando-se, escravizando-se, enraizando-se. Tudo isso quem que está fazendo? Enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material. Enraizando-se. É minha casa, é minha empresa, é meu dinheiro, é meu carro, é meu corpo, é meus filhos. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém, né? Meu, enraizando-se. E olha, quando você, eu que adoro planta, né? Olha, gente, é difícil. E às vezes você vai tentar tirar, o que acontece? Quebra ali. E a raiz fica. E vai espalhando, vai enraizando-se, né? O apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias. Então, eu estou aqui, eu estou encarnada e eu diariamente me alimentando de enganos e de fantasias. Porque qual é o nosso maior engano? Eu vou viver eternamente aqui na Terra. Eu vou estar sempre aqui pronta para resolver tudo. Quer engano maior do que esse? Sabe quando a gente percebe que nós vivemos fantasiando? É quando a gente morre. Ou quando você vê alguém partir. Que aí a pessoa foi, aí tu entra no quarto da pessoa e olha, ficou tudo. E a pessoa desapareceu, a pessoa sumiu. Cadê? Cadê aquela pessoa que estava aqui ontem? Aí a gente vê que a gente vivia num mundo de fantasia. A pessoa deixou de existir ali naquele ambiente. Então por isso que a gente diz que a Terra é o como é que tinha lá no sítio do Pica-Pau Amarelo? É o faz de conta. Isso aqui é transitório. A pessoa desaparece da tua frente. Né? Vocês já passaram por essa experiência? De você ver alguém convivendo contigo diariamente ali, e de repente a pessoa foi embora? Aí você entra no quarto, tá lá as roupas, tá lá as joias, tá lá os sapatos, tá lá o perfume, tá o pente que usava, as roupas íntimas, e a pessoa foi embora. E aí você vem me falar o que é e qual é verdadeiramente o mundo real? Alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo com sexo, alimentação, vícios químicos. E eu não estou falando só do vício químico, aquele que também você vai lá na farmácia e compra. Porque aquilo também são drogas químicas lícitas, mas que também mata. Uma colega nossa, distante, e eu acompanhei
conversava, como é que tá fulana, como é que tá fulana, tá com depressão, e haja tomar medicação, Esqueceram de ver como é que estavam os rins dessa pessoa que estava há anos tomando medicação. Foi óbvio. Por isso é que é o nome droga. Então, a medicação, ela vai mudar o meu comportamento mental? Ela vai mudar a minha forma de ser? Não, ela vai o quê? Mascarar. É um paliativo? É um paliativo necessário? Mas eu preciso mudar o meu comportamento. Se eu não mudar, eu não vou sair disso nunca. É igual a dor na lombar. Você está com a dor na lombar, está inflamado, você precisa de um anti-inflamatório. E ele vai aliviar a dor, mas a encrenca está lá, a tua musculatura está flácida. Quem sustenta os ossos são o músculo. Se você não for fazer exercício para fortalecer o músculo, você vai viver tomando anti-inflamatório. Vai resolver? Não vai. Então assim é a vida da gente. Remédio é para remediar, não para curar. Pronto, tá aí, gostei. O Tarcísio disse, remédio é para... Remediar. Não é para... Curar. O nome já diz, remédio. Remediar. Cenas do próximo capítulo. Vamos parar aí, gente? Nós temos pessoas ansiosas, mas ela leu pouco, né, Lígia? Ela leu pouco. Você tem toda a liberdade para ler todo o livro na sua casa. Aqui nós fazemos estudo. Porque nós não queremos aqui... porque as pessoas estão hoje acostumadas a forma educacional conteudista. Nós não usamos isso. Então aqui, se nós lermos 2 parágrafos e sairmos daqui melhor do que quando chegamos e entendendo isso na nossa prática da vida, pronto, já valeu a pena para a nossa encarnação inteira. Para a nossa encarnação inteira. Se nós sairmos daqui hoje e não mais reclamarmos das pessoas difíceis na nossa vida, eu posso parar a leitura aqui e dizer, pronto, essa é a lição para o resto da tua vida. Você vai chegar lá no mundo espiritual melhor do que quando chegou aqui. Foi bom, gente? Foi suave hoje, não foi? Ticado, né? Desse jeitinho a gente vai... Por isso é que é bom estudo em grupo, né? E quando a gente faz uma leitura corrida, ninguém consegue processar esses detalhes. A gente pega a história, a gente entende a história, mas a parte moral... Não. Minha leitura corrida não vai tanto. Ela diz... Tudo, né, Conceição? E a gente já encontra mais... Com certeza. Foi bom, então? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Então eu preciso cuidar do uniforme para que eu possa permanecer por mais tempo aqui, entendeu? Então isso é um ato de extremo bom senso e respeito. Eu preciso estar encarnado porque é só aqui que eu me torno um humano melhor. Então por isso que nós temos que aproveitar bastante o tempo. Gente, é um tesouro a reencarnação. É um tesouro, nós temos um tesouro em nossas mãos. Uma oportunidade espetacular para a gente acender a luz, né, nos iluminar, mas a gente está perdendo tempo, né? É uma bênção a reencarnação porque a gente esquece temporariamente, a gente esquece das nossas mazelas, das nossas culpas, dos nossos erros, das dores que nós ocasionamos. E a gente mergulha, a gente parece até gente inocente. Mas não temos nada de inocente. E a gente cai nisso. Então a gente se sente até no direito de reclamar, de exigir. Por quê? Porque nós não lembramos o nosso passado. E que coisa boa é a gente poder temporariamente apagar as nossas lembranças dolorosas. Tia, como é se tornar um humano melhor? Aonde você está? No local que Deus te colocou. Na família que Deus te colocou, viva o cristianismo. Isso é aproveitar uma encarnação. Mas tia, eu estou encontrando o espiritismo agora. Volta sempre. Gente, tudo que a gente aprende hoje serve para quando? Para hoje. O que eu aprendo hoje não serve para ontem. Eu não tenho como mexer mais lá. Já foi. Passou. Eu estou aprendendo hoje. Então eu vou fazer hoje o melhor possível. E às vezes me tornar um humano melhor é falar menos, ouvir mais, agir mais, não cobrar. Então, me tornar um humano melhor é olhar para dentro de mim e modificar as minhas atitudes, que não são corretas, não. Então, quando eu conseguir viver com essa pessoa difícil, essa pedra, independente da atitude dela, eu permanecer fiel a Deus, aí eu aprendi a lição. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos completar com a nossa oração. Vamos envolver a nossa irmã Lourdes, trabalhadora aí tão querida também, sempre pronta a compartilhar, né, e a participar. De Jesus, que a seara é grande, mas são poucos os ceareiros. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, graças te damos, Senhor, por esses momentos onde podemos refletir a imensidão do amor do nosso Pai, a tua misericórdia, a tua paciência para conosco, Senhor. Porque quando estivestes aqui, tu nos ensinastes a amar, Senhor. Tu nos exemplificaste o perdão. E tu disseste para nós que o teu reino não era nesse mundo, convidando-nos, Senhor, a compreender que tu és o caminho, a verdade e a vida. Por isso, pedimos que tu nos fortaleça, para que nós possamos realmente compreender o sentido das nossas dificuldades, Senhor. Para que nós possamos compreender que a doença, que o processo do adoecimento não é punição. Nos chama a atenção para que nós possamos encontrar o verdadeiro sentido das aflições. Por isso, fomos presenteados com o corpo físico, esse vaso perfeito para acolher
o nosso espírito. Mestre querido, nos fortalece para que possamos entender que, antes de tudo, Senhor, a simplicidade e a humildade devem sempre coroar os nossos corações. Fortalece-nos para que nós possamos ser justos e misericordiosos, para que nós possamos aprender a amar, Senhor, e a perdoar. Muito obrigado por esse banquete que sempre Tu estás a nos oferecer. Obrigado, Senhor, por termos a nossa querida Irmã Conceição, que está sempre nos dirigindo, nos chamando a atenção para a reflexão. Muito obrigado, Senhor, pelo corpo que Tu me deste, por todas as oportunidades que Tu nos dás, mostrando o verdadeiro sentido da encarnação. Senhor Jesus, queremos que Tu nos acompanhe, mesmo saindo desta casa bendita, que Tu permaneças com uma lembrança viva nas nossas mentes e nos corações, para que possamos levar, Senhor, lá aos nossos lares, esse mesmo amor que Tu estás nos ensinando, esta mesma compaixão e essa misericórdia, para todos aqueles, Senhor, que são todos motivações para cada vez melhorarmos. Muito obrigado, Senhor, por chegarmos até aqui e termos aceitado o Teu convite, quando Tu estendestes as mãos e dissesse para nós: vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Mestre querido, alivia as nossas consciências, Senhor, para que nós possamos compreender o verdadeiro sentido da vida. Queremos que Tu continue conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.